Olá, eu me chamo Hugo Aoki Tenório, eu sou estudante do curso Análise e Desenvolvimento de Sistemas da Uninasal. Esse vídeo é minha atividade contextualizada do módulo B da disciplina Organização e Arquitetura de Computadores. Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre memórias, o que são, tipos, hierarquias e funções. Bom, o que é memória de computador? Na informática, memória representa todos os dispositivos que podem armazenar informações temporária ou permanente, ou seja, são os componentes internos que armazenam informações. Nos tipos de memórias, subdividem-se em dois grupos. No grupo 1 temos memória principal ou primária. É onde normalmente devem estar armazenados os programas e dados a serem manipulados pelo processador. Armazenam os dados temporariamente, exemplo, memórias RAM e memórias cache. E no grupo 2 nós temos memória secundária ou auxiliar. Permitem armazenar uma maior quantidade de dados e instruções por um período de tempo mais longo. Os discos rígidos são exemplos mais imediatos de memória secundária de um computador. Passando para a hierarquia de memória, que é a ideia de velocidade, e como podemos ver nessa pirâmide, ela indica uma hierarquia de memória, ou seja, quanto mais no topo, mais veloz. Mais rápidas são os registradores. O registrador de uma CPU está no topo da hierarquia de memória. Sua velocidade de acesso é essencial para o funcionamento dos computadores modernos. Auxilia nas buscas de informações que estão na memória RAM. A memória cache é a segunda mais veloz. Ela agiliza o processamento, retirando da memória RAM aqueles programas mais utilizados pelo usuário. E a memória RAM é conhecida como memória principal do computador, pois ela é responsável por manter os dados que estão em processamento. E agora vou falar um pouco sobre as funções das memórias, começando pelos registradores. Há uma memória temporária, que é usada no processamento das instruções, auxilia nas buscas de informações que estão na memória RAM. Temos a cache, é a memória de acesso rápido, que armazena os dados temporariamente para que estes sejam carregados mais rapidamente quando solicitados pelo processador. Na memória RAM, memória de acesso aleatório, responsável por manter os dados que estão em processamento. A memória de leitura e escrita é volátil, pois perde os dados na ausência de energia elétrica. Temos as memórias secundárias, os dispositivos de armazenamento. É usada para gravar grande quantidade de dados que não são perdidos com o encerramento do computador por um período longo de tempo. Como exemplo disso, temos os discos rígidos, CDs, pendrives e SSDs.